Existe uma parte de você que você finge que não existe. Ela te observa em silêncio quando você sorri em momentos que não sente alegria. Ela cresce quando você finge ser forte, enquanto está desmoronando por dentro. Essa parte que você tenta esconder do mundo e de si mesmo tem um nome: sombra. Carl Gustav Jung não apenas entendeu a importância dessa sombra, ele a tratava como uma chave perdida para a liberdade interior. E talvez seja exatamente isso que você está procurando. Porque quanto mais você foge dela, mais ela toma o controle. Esse vídeo não é sobre escuridão, é sobre integridade, sobre o que acontece quando você finalmente para de correr e encara o que há de mais humano em você. Prepare-se para enxergar o que está atrás do espelho, e o que isso revela pode mudar sua vida para sempre. Bem-vindo ao fim da ignorância. Carl Gustav Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que o ego se recusa a ver sobre si mesmo. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas falham. Acham que o autoconhecimento é só sobre descobrir dons, talentos e virtudes. Mas não. O verdadeiro mergulho na alma começa quando você encara o que foi rejeitado. Por você, pela sua família, pela cultura. E por isso, a sombra não é criada apenas por seus erros, mas por tudo que você escondeu para ser aceito. O menino que engoliu a raiva porque precisava parecer educado. A garota que silenciou sua ambição para não parecer arrogante. O adolescente que escondeu sua tristeza porque disseram que era fraqueza. Tudo isso foi sendo empurrado para o porão da consciência e lá virou sombra. E o problema não é ter uma sombra, todos temos. O problema é negar que ela existe. Porque quando você nega algo em si, você perde a capacidade de escolher o que fazer com isso. A sombra não aceita o silêncio. Ela se manifesta mesmo assim. Ela contamina seus relacionamentos, seus pensamentos, sua visão do mundo. Você acha que está sendo racional, quando na verdade está apenas reagindo a um conteúdo inconsciente que nunca foi acolhido. E é aí que mora o perigo. A sombra não é só aquilo que você tem vergonha. É também o que você tem medo de ser, o que você sente, mas reprime, o que deseja, mas se proíbe. Por isso ela se manifesta nas horas mais improváveis. Quando você explode com quem não merecia, quando sente prazer em ver o outro fracassar, quando sente inveja, mas disfarça com críticas. São nesses momentos que a sombra aparece, não para te destruir, mas para te mostrar que existe uma parte de você pedindo para ser reconhecida. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso significa que a luz que você busca, a paz interior, a maturidade emocional, a liberdade verdadeira, só vai nascer quando você tiver coragem de olhar para aquilo que sempre evitou. Enquanto você finge que sua sombra não existe, ela segue ditando sua vida por trás do palco. Mas no dia em que você parar, olhar para ela e dizer, eu te vejo, é nesse momento que começa a verdadeira transformação. Aqui, não depende de likes nem de aceitação externa, mas apenas de uma coisa, coragem. Quando você reprime a própria sombra, o que você está fazendo na prática é mentindo para si mesmo todos os dias. É acordar e vestir uma máscara. É interpretar um personagem, porque ser quem você é parece perigoso demais. Você sorri quando está em pedaços. Diz está tudo bem quando sente um vazio que não sabe explicar. E o mundo te aplaude por isso, porque o mundo premia a performance, não a verdade. Mas a alma sabe, e ela cobra. A repressão cria um tipo de prisão invisível. Você não consegue ser espontâneo, porque precisa controlar cada gesto. Você não consegue ser sincero porque a verdade te assusta. Você não consegue relaxar porque está sempre com medo de ser descoberto. Descoberto como? Como imperfeito. Como humano. Como alguém que sente raiva, inveja, insegurança e que não sabe exatamente como lidar com isso. E essa tensão constante vai gerando sintomas. Não sintomas físicos apenas, mas existenciais. Você se sente desconectado do que faz, das pessoas que ama, de si mesmo. Vai perdendo o brilho no olhar.
Vai perdendo a alegria de viver e nem sabe por quê. Mas a verdade é brutal. Você está pagando o preço de tentar ser o que não é. Jung enxergava esse processo como uma espécie de fratura interna, uma divisão da alma. O ego quer parecer bom, puro, perfeito, mas a sombra carrega tudo o que foi deixado para trás nessa tentativa de ser ideal. Só que tudo aquilo que é rejeitado continua vivo, só que escondido. E o que está escondido, um dia, explode. Não é raro ver pessoas que passam anos sendo boazinhas, acumulando frustrações, e de repente têm surtos de raiva, traem, abandonam tudo, entram em crises existenciais. Isso não é coincidência, é a sombra que foi sufocada por tanto tempo, finalmente cobrando o seu lugar. Porque o que não é vivido de forma consciente se vinga na inconsciência. Você pode negar sua raiva, mas ela vai vazar nos seus silêncios. Pode esconder seu medo, mas ele vai se manifestar como procrastinação, como autossabotagem, como apatia. A repressão não elimina a sombra, apenas a transforma numa bomba relógio emocional. E quanto mais você tenta ignorar, mais perigosa ela se torna. Por isso, o autoconhecimento verdadeiro não é uma jornada confortável. É um processo de desmascaramento, de reconciliação com tudo o que você aprendeu a temer em si mesmo, porque só quando você abraça sua escuridão é que pode viver na luz de forma autêntica. A maioria das pessoas acredita que liberdade é fazer o que quiser, mas Jung nos ensina algo mais profundo. Liberdade real só existe quando você conhece a si mesmo por inteiro. Porque enquanto houver partes suas escondidas na escuridão, você continuará sendo refém de impulsos que não entende, de reações que não controla, de escolhas que parecem suas, mas não são. E é exatamente por isso que integrar a sombra é um ato de poder. Não o poder de dominar os outros, mas o de finalmente deixar de ser escravo de si mesmo. Quando você ignora sua raiva, ela te domina nas explosões. Quando você nega seu desejo de controle, ele aparece nos relacionamentos, sufocando quem está ao seu lado. Quando você reprime sua inveja, ela se transforma em julgamento constante, em crítica disfarçada, em sabotagem silenciosa. Mas quando você reconhece esses impulsos, algo mágico acontece. Você para de lutar contra si e começa a direcionar essa energia para o crescimento. A raiva vira coragem, o desejo de controle se transforma em liderança, a inveja se transforma em inspiração e superação. Você para de fingir ser bom e começa a ser verdadeiro. E isso, por mais contraditório que pareça, é onde mora a bondade real. Na consciência, não na repressão. Jung chamava esse processo de integração da sombra, e ele sabia que só quem atravessa o inferno interior encontra o próprio céu. Porque sem sombra não há profundidade, e sem profundidade não há liberdade. As pessoas mais livres que você já conheceu, aquelas que parecem ter uma presença magnética, que não vivem de aprovação, que agem com firmeza e compaixão, ao mesmo tempo, são geralmente as que mais mergulharam em si mesmas. As que não têm medo de reconhecer seus lados obscuros, porque sabem que a luz só é autêntica quando nasce do confronto com a escuridão. Isso não significa viver cedendo aos impulsos. Significa reconhecê-los, olhá-los de frente, entender sua origem e então escolher. A sombra não desaparece, mas ela para de te controlar, porque agora é você quem segura as rédeas da sua alma, e a liberdade, aquela que tantos buscam fora, no dinheiro, no status, nas fugas, sempre esteve dentro. Mas para chegar até ela, você precisa passar pela sombra. A verdadeira liberdade começa no instante em que você para de fugir de si mesmo. Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. E essa é uma das verdades mais incômodas da psicologia profunda, que muitas vezes aquilo que mais julgamos, mais combatemos ou mais odiamos nos outros é exatamente o que está negado dentro de nós. Isso é projeção, um mecanismo inconsciente em que transferimos para o mundo externo aquilo que não suportamos ver em nosso mundo interno.
Você critica alguém por ser agressivo, mas no fundo reprime sua própria raiva. Sente aversão por pessoas egoístas, mas secretamente tem desejos que não aceita. Sente inveja disfarçada de superioridade moral e julga como raso quem te confronta com sua própria sombra. A projeção é traiçoeira porque ela te convence de que o problema está lá fora, quando na verdade está dentro. E ao invés de aproveitar esses gatilhos como espelhos para crescer, você se fecha num ciclo interminável de julgamento, rejeição e ressentimento. E esse ciclo, se não for interrompido pela consciência, se torna o terreno ideal para a ignorância florescer. Porque o que você não vê em si controla a sua vida pelas mãos dos outros. Mas por que fazemos isso? Porque é muito mais confortável criticar do que confrontar. É mais fácil dizer ele é tóxico do que perguntar por que isso me afeta tanto. É mais seguro acusar do que admitir. Eu também sou capaz disso. Só que essa zona de conforto emocional tem um preço. Você nunca se conhece de verdade. Fica preso numa identidade frágil, sustentada por muros de julgamento. E tudo o que desafia essa identidade te ameaça. Por isso, as pessoas que projetam demais vivem em constante conflito com o mundo. Estão sempre decepcionadas, sempre irritadas, sempre esperando que o outro mude. E o que elas não percebem é que o verdadeiro inimigo está escondido no espelho. A projeção é uma armadilha do ego, mas também é uma oportunidade. Toda vez que alguém te incomoda profundamente, pergunte-se: o que isso revela sobre mim? Esse simples gesto já é um ato de lucidez. Já é o início da transformação, porque quando você reconhece sua própria sombra refletida no outro, o julgamento se transforma em compreensão. E é nesse instante que você deixa de ser prisioneiro da reação e passa a ser autor da própria consciência. Na visão de Carl Jung, a maior realização da alma humana não é ser admirada, não é ser bem-sucedida, nem mesmo ser feliz nos termos em que o mundo define felicidade. A verdadeira realização é tornar-se quem você é. Esse processo tem nome: individuação. E diferentemente do que parece, não é um caminho reto, iluminado ou fácil. É uma jornada espiral, marcada por encontros com o desconhecido, dentro de si. Jung entendia que enquanto você viver tentando ser apenas a imagem ideal que criou para o mundo, viverá num estado permanente de divisão entre o que você é e o que gostaria de parecer ser. A individuação começa quando você decide parar de fugir da sua sombra, quando para de negar seus traços indesejados e começa a entendê-los, quando olha para os próprios traumas com compaixão, não com vergonha, e aos poucos vai integrando cada parte: a criança ferida, o adolescente inseguro, o adulto que ainda tenta provar algo a todos. Nesse processo, o ego, essa pequena parte de você que busca controle e reconhecimento, começa a ceder espaço ao self, a totalidade do ser. O self, na visão de Jung, não é uma versão perfeita de você. Não é um super-herói sem falhas. Ele é a união entre luz e sombra, entre razão e instinto, entre consciência e inconsciente. Quando você se aproxima dele, começa a viver com mais coerência. Suas palavras deixam de ser performance. Seus gestos carregam verdade. Suas escolhas nascem da integridade, não da ansiedade por agradar. E essa mudança é silenciosa. Não chama a atenção como um carro novo, nem se exibe como uma vida perfeita nas redes, mas transforma tudo. Porque quando você se torna inteiro por dentro, o mundo lá fora para de te controlar. Você já não precisa provar nada, porque sabe quem é. Já não precisa vencer todo o debate, porque está em paz. Já não precisa se esconder, porque sabe que até sua dor tem valor. A individuação não é um fim, é um modo de existir. É o compromisso diário de viver sem trair a própria alma. E isso não significa estar sempre certo, mas estar sempre inteiro. E essa integridade, esse silêncio interior que nasce da união com sua sombra, é o que Jung via como o verdadeiro objetivo da vida. Não ser bom, não ser aceito, mas ser real. Profundamente, autenticamente real. Conclusão.
Você passou a vida tentando esconder suas imperfeições, seus impulsos, seus traumas. Mas o que você não entendeu é que é exatamente neles que mora sua força. A sombra não é o fim, é o começo. O começo de uma vida sem máscaras. De uma alma que não precisa mais fingir ser luz para existir. Porque a verdadeira luz só nasce quando você tem coragem de atravessar a própria escuridão. Carl Jung sabia disso. E agora, talvez, você também saiba. A escolha está diante de você. Continuar fingindo ser metade ou começar a viver como inteiro. A ignorância termina aqui. E o que vem depois depende da sua coragem.